Estamos ao vivo? Então, é sexta-feira, já sextou aqui no Palmas Tocantins. Sejam bem-vindos ao nosso canal aqui nos estúdios Jam Podcast. Eu sou o Jam e vou apresentar para vocês super convidados, onde a gente vai conversar diversos assuntos de empreendedorismo, superação pessoal, investimento, motivação, mas tudo através das histórias dos nossos convidados. Então, vou apresentar, vou cumprimentar meu convidado de hoje, mas antes de tudo, pessoal, por favor, curte nosso canal, se inscreve no nosso canal, curte nossas redes sociais, porque isso dá mais motivação para a gente, para fazer mais conteúdo e trazer mais convidados ótimos, como o nosso convidado de hoje. Tá ligado, gente? Então, nosso convidado de hoje é um empresário do rubro da saúde. Ele é graduado em gestão hospitalar, ele é graduado em gestão pública também, graduado em home care, cuidados em casa, e tem uma pós-graduação em finanças, e ele é diretor executivo de Infinity Home Care Tocantins. Estou certo? Domingo Quirino, tudo bem? Tudo bem. Boa noite. Boa noite. Você preparou um dossiê aí, né? Um pouquinho, né? Um preparo assim pouco, né? Vai estar certo, é isso mesmo. Então, Domingo, a primeira coisa que a gente quer saber, mas como já te apresentei assim formalmente, eu quero saber, segundo tua visão, quem é Domingo Quirino? Em poucas palavras... Em poucas palavras, em muitas palavras, como você quiser. Quem é Domingos? É um cara que acredita muito em Deus, né? Ama Deus sobre todas as coisas. Chegou até aqui graças ao apoio da família e acreditando muito no trabalho, que o trabalho você vence em qualquer coisa, e com a ajuda de pessoas maravilhosas que Deus tem colocado na minha vida ao longo desse tempo, assim como você e tantas outras. Nossa, tu acredita nessa conexão das pessoas que não é por casualidade, por exemplo? Eu acredito muito nisso. Eu acho que se a gente for trazer por uma palavra mais moderna aí, o network, né? Então, tem o slogan de uma das minhas empresas que é gente é tudo pra gente. Porque eu acho que gente é tudo pra gente. É bem humano esse slogan, né? É conexão, pessoa com pessoa, né? É isso aí. Beleza. Então, Domingo, você é um empresário do rubro da saúde, mas você nasceu como empresário mesmo? Como foi até o começo? Já eu não tive essa sorte de nascer como empresário. Eu venho de uma família muito humilde, digamos assim, sem posses, né? Eu não sou herdeiro de ninguém. Não tive pai que bancasse minha faculdade, meus estudos, estudei a vida toda em escola pública. Comecei a trabalhar muito novo, eu acho que eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, embora era serviços braçais, serviços de roça, meus avós tinham pequenas vendas, e eu comecei aí. Quando eu falo que assim, não venho de uma família rica, mas meu pai me deu a melhor criação possível, né? Então, assim, eu falo só em termos financeiros mesmo. Mas eu tive uma criação que foi baseada nesses princípios que eu falei na abertura, e acredito que foi isso que me fez chegar até aqui. Você é tocantinense, do Palmas mesmo? Sou tocantinense, tocantinense raiz mesmo. Eu sou natural de Miracema, que na época era a capital do estado, quando eu nasci, mas morei a vida inteira num município próximo que chama Aparecida do Rio Negro. E meus pais ainda estão lá, meus tios, meus avós, irmãos, os irmãos estão todos aqui também, mas sou de Aparecida do Rio Negro, sou tocantinense de Aparecida do Rio Negro. E sua infância, tua infância foi
feliz? Foi com muitos meninos aí? Muito. Muitos familiares? Se eu soubesse que eu ia enfrentar tudo que eu estou passando agora, eu não teria saído da infância. Mas a minha infância, eu costumo dizer que a infância de verdade foi a que a gente teve. Apesar de a gente ter que trabalhar, acordar cedo para ajudar os pais, acordar cedo para ir para a escola, assim, a gente conseguia aproveitar muito os nossos poucos momentos de folga que a gente tinha. Então, eu acho que minha infância foi perfeita. Beleza. Então, no rubro hospitalar, né? Você mexe com rubro hospitalar. Qual foi a motivação ou inspiração para você construir uma história com esses insumos? Vamos dividir essa pergunta em duas partes, tá, né? Uma é inspiração e a outra a motivação. Tá. Como eu vinha de uma infância muito difícil, eu sou uma pessoa, eu não sei do seu viés religioso, a gente teve tempo, mas assim, eu sou uma pessoa cristã e acredito muito no poder da oração. E fui criado na igreja. E esse criar na igreja me fez ver meu pai todos os dias dizendo, que a gente pedir para Deus, Deus vai dar para a gente. E como a gente vem de uma infância muito necessitada, digamos assim, a maior felicidade da gente era quando alguém aparecia e ajudava a gente, se fosse numa doação de roupa, num picolé, em qualquer coisa que seja. E eu, nas minhas orações, eu pedi a Deus aquilo, né? Que eu queria, no futuro, poder ajudar pessoas, ter condições de poder ajudar pessoas, sobretudo minha família. Então, a minha inspiração, vem daí, de poder ajudar pessoas. E me encontrei no ramo da saúde de ajudar pessoas. Então, eu diria que a minha motivação hoje, a minha principal motivação é ajudar pessoas, e encontrei na saúde essa forma de ajudar pessoas. Se nós partirmos do lado de inspiração, digamos assim, eu tenho duas grandes fontes de inspiração na minha vida. Um é o meu pai, né? Meu pai e minha mãe. E outro é o meu sócio, que é uma pessoa maravilhosa, que foi quem me colocou na saúde, quem me ensinou muita coisa do que eu sei hoje. É o meu sócio. Então, assim, são as pessoas que, em termos pessoais, são as pessoas que mais me inspiram, que me inspiraram ao longo da minha vida e me inspiram até hoje. Eu estou enxergando aqui que teu pai está num pedestal muito alto. Por quê? Porque eu não posso colocar ele em um maior ainda. Nossa! Brincadeira. Pois eu quero ter um filho assim, desse jeito. Já, porque assim, nós teríamos de ter um outro podcast só para falar do meu pai, né? Mas não é o meu pai em si, é meu pai, minha mãe e minha família. Sim. Né? É porque, como eu te falo, a criação que meu pai me deu, o homem que eu me tornei hoje, veio da minha criação. E eu acredito nisso, né? Então, é por isso, né? Então, eu acho assim que, apesar da pouca condição financeira que o meu pai teve, ele criou a gente da melhor forma possível, né? Então, eu tive amigos, e não estou aqui para falar mal de ninguém, que, em termos financeiros, tiveram uma formação melhor do que eu, tiveram uma infância, digamos assim, regada muito mais do que a minha. No meio do caminho, se perdeu e não chegou aonde eu cheguei. E eu atribuo isso à criação que eu tive. Porque mesmo depois de velho, meu pai, minha mãe, meus tios, meus avós, nunca deixaram de me relembrar os ensinamentos da minha infância. Jean, eu sou o cara hoje que... a gente tem que parar de falar disso, que eu estou emocionando aqui. Mas, assim, você pesquisou minha vida, eu vim através de indicação da amiga. Eu sou um cara que até hoje eu não troco de carro sem falar com meu pai. Eu não preciso falar com ele, até porque ele... Mas eu sou esse cara. Eu não faço negócio sem antes falar com meu pai, sem antes pedir a bênção dele. Eu sou esse cara. Olha, nós, como seres humanos, né, sempre temos outro exemplo que, com certeza, a gente segue, né? E, habitualmente, para um homem, é a mãe, certo? Porque temos uma conexão muito ligada. Mas, nesse caso aqui, temos você com uma conexão forte com teu pai. Pode ser com teu pai e com tua mãe também. Então,
teu pai, ele agia em você ou ele praticava como exemplo em você? Eu só quero deixar claro que toda vez que eu falo meu pai, eu tô falando pai e mãe, tá? Ah, tá. Pai e mãe, assim. Só pra não... mas toda vez que eu refiro a meu pai, é pai, mãe, pai e família. Não, é como exemplo, é igual eu tô te falando, que apesar de ser uma pessoa de poucas posses, eu acredito que as palavras... o exemplo convence. O que convence é o exemplo. As palavras soltas, elas podem ou não surtir um efeito. O exemplo, as palavras convencem e o exemplo arrasta. Isso aí. Isso. Acho que é assim que fala. Então, assim, é o exemplo mesmo, que apesar da toda dificuldade, ele, apesar de ter 11 filhos, numa época muito, muito difícil, deu a melhor criação possível pra gente. É isso, é a questão mesmo de ver meu pai vencer na vida com o pouco que ele tinha, criando 8 filhos, nunca nos deixou faltar nada, sempre esteve presente, sempre nos mostrou o melhor caminho. É isso. Beleza, é um exemplo para nós que somos pais. Eu tenho um filho e isso é uma coisa assim que realmente inspira, né? Inspira para os mesmos pais que a gente quer dar o melhor para seus filhos, né? Só que a gente tem que agir com exemplo, né? É bom demais. Então, agora, falando da empresa mesma, qual é a tendência da gestão hospitalar hoje em dia? Está em alta, está em baixa? Se reinventar. Se reinventar. A gestão... Cara, você não faz uma pergunta fácil, né? Mas assim, já... E repito, eu estou num podcast que é uma opinião pessoal minha, né? Venci na vida graças aos meus conceitos, digamos assim, e não estou aqui para apontar quem está certo ou quem está errado, ou quem é melhor ou quem é pior. Isso é minha opinião, simplesmente pura e minha. Mas eu acho que os hospitais hoje, principalmente gestores, eles têm que se reinventar, né? Porque hoje nós vivemos a era da tecnologia, com isso a informação. Quando você vai antigamente, quando você ia no hospital e o médico te receitava alguma coisa, um procedimento, qualquer coisa que seja, aquilo virava lei. Se você precisasse ou não daquele procedimento, você faria aquilo. Hoje, com a informação, quando o médico te vai no consultório, que ele fala o nome do remédio no procedimento, antes de você já sair de lá, você já sabe a hipótese diagnóstica, você já sabe que medicamento você vai tomar, porque você tem o acesso à informação na tua mão. Hoje a pessoa vai atrás da segunda, da terceira, da quarta, da quinta opinião, antes não funcionava assim. Então eu acho que hoje a gestão hospitalar, ela tem que se reinventar, né? Ela tem que... eu acho que ela tem que criar uma linguagem mais universal, né? Porque as pessoas estão chegando com um nível muito grande de informação já nos hospitais, e esse nível de informação na saúde especificamente, ele às vezes atrapalha mais do que ajuda, né? Porque o médico, eu falo da convivência que eu tenho com centenas de médicos, quando ele te receita um medicamento, não é simplesmente puramente aquela bolinha que você leu na internet. Ele está prevendo um efeito colateral, ou você acha que precisava de um efeito mais forte, ele está achando que você vai evoluir. Então, e infelizmente eu não tenho competência para falar disso, né? Porque é um assunto extremamente técnico, eu até te falei isso no início. Agora, decisões que cabem questões administrativas, todo médico, todo profissional de saúde, as decisões administrativas, ele segue o administrador, independente de ser médico ou não. E nós, administradores, temos condições de melhorar e mudar muito a qualidade do atendimento do nosso paciente com questões administrativas, né? A pessoa vai no hospital, ou um tratamento de saúde qualquer, ele vai focado no médico, focado no médico, focado no médico, focado no médico, e quando não é isso. O médico ou o profissional de saúde que está ali, isso engloba físio, fono, psicólogo, terapia,
não é aquilo dali, tem uma estrutura por trás daquilo dali. Então, eu acho que, resumindo hoje, os gestores hospitalares, tanto da rede pública quanto da rede privada, eles têm que se reinventar e criar um jeito melhor de comunicar com o paciente. Sim. Olha, eu penso assim, a gestão hospitalar tem que ter muita ética, né? Por quê? Porque é uma coisa séria. A gente está trabalhando com a saúde das pessoas. Então, não é uma brincadeira uma pessoa doente. A pessoa doente vai tentar salvar sua vida e se ela tem que comprar alguma coisa que precisa, vai e compra. Como seja, entende? Então, a gestão hospitalar deve ter muita ética e não a gente ter que assistir muitos escândalos como... Eu vou falar do meu país, que já assistimos escândalos como, por exemplo, a compra de leitos com muito sobrepreço, entende? Seguramente aqui no Brasil aconteceu muito isso, né? O que você pensa disso? Como a gente pode evitar essas coisas, esses negócios? Já, quanto tempo a gente tem? É porque, deixa eu te falar uma coisa, esse é um assunto que a gente tem que ter muito cuidado sobre o que a gente vai falar, porque a gente está na mídia. Eu acho que, assim, apesar de o mundo todo não estar vendo a gente, mas pode ter pessoas em qualquer parte do mundo vendo a gente, né? E aí, isso não tem como você não entrar aí no viés político, né? Então, e aí, mais na frente, a gente pode até entrar em outras coisas, mais especificamente do SUS, da administração pública, mas nesse momento eu bateria essa pergunta, eu vou me ater a essa pergunta dizendo o seguinte, que nós, como gestores, devemos ser um facilitador da vida da pessoa e não um atrapalhador, né? Eu hoje atendo pacientes em casa, e não que o paciente seja um problema, mas e quem estiver me assistindo, se for alguma família, todas as reuniões de família que eu participo, operadoras, contratantes, eu falo, eu vou para dentro da casa da pessoa ser solução. Eu não posso ser um problema a mais, né? Então, assim, é essa a minha visão. Eu acho que eu tenho que ser solução e não problema. Se tem uma coisa que me deixa chateado é quando chega um colaborador na minha sala com um determinado problema e eu falo para ele, não, resolve assim. Aí ele inventa uma desculpa. Aí eu falo, não, resolve assim. Ele inventa outra desculpa. Eu falo para ele, cara, se eu arrumar 10 soluções, você vai arrumar 10 problemas para a solução que eu arrumei. Então, você tem duas opções. Ou você decide fazer parte da solução ou do problema. Eu prefiro fazer parte da solução. E é isso. Bom, sempre um gestor, um bom gestor, e você, ainda mais que você tem uma graduação em gestão pública, já tem esses conceitos já bem, como eu falo, internalizados, né? Então, e passando outro aspecto que você tem é que você é diretor executivo de Infinity Home Care. O que é Infinity Home Care? Então, a Infinity, ela nasceu igual eu te falei na pergunta anterior, né? A principal motivação da Infinity foi porque eu entrei no mercado da saúde e me vi no mercado de saúde a possibilidade de poder ajudar pessoas. Trabalhei em vários estados do Brasil, conheci esse nicho de mercado, digamos assim. No Tocantins não tinha nenhum ainda com o nível que nós atendíamos e eu decidi focar nesse negócio. Eu tenho um cara que é uma pessoa que eu citei no começo também, que me inspira muito, que ele é médico, né? E foi quem me incentivou muito na área de empreender, de ter um negócio, E aí, assim, juntei o útil ao agradável conhecimento técnico dele, meu conhecimento comercial, e nós montamos a Infinity. Tivemos nosso primeiro paciente em 2016. Hoje já tratamos aí centenas de pacientes, já atuamos em 14 estados da federação. E o que é a Infinity hoje? É uma empresa que decidiu mudar vidas, né?
Quando nós começamos o Tocantins, que tivemos o pioneirismo, eu cheguei a deshospitalizar pacientes com 3 anos e 4 meses dentro do hospital, né? Então, o paciente estava ali condenado a morrer dentro daquele hospital, e depois de 3 anos e 4 meses a gente conseguiu levar esse cara para casa, né? E dar uma nova vida para ele, um novo recomeço para a família. Então, hoje a Infinity é uma empresa que preza, sobretudo, por qualidade de vida de pacientes em fase terminal ou não, que precisam de um cuidado em casa, né? Hoje, em resumo, é isso. Eu atuo hoje nesse segmento. Principalmente, hoje a gente trata muita criança, você vê, o menino nasce, uma criança com uma síndrome rara, na hora que ele nasce, o médico fala, ó, a expectativa de vida é de 1 mês, 1 ano, 2 meses, 2 anos, e aquele menino está condenado a viver ali no leito de UTI. E a gente pega isso e leva esse menino para casa e dá ali uma sobrevida, mesmo que pouca para ele, mas tem oportunidade do pai ter aquele momento de compartilhar o quartinho que montou para a filha ou para o filho, pôr no bercinho dele. Então, hoje a Infinity é uma empresa que pensa muito nisso. Eu digo todo dia. Eu seria hipócrita se eu te falasse que eu não trabalho por dinheiro, né? Porque se está aqui, ele está aqui, a gente está aqui, o dinheiro é a consequência disso. Não, é insustentável trabalhar assim sem dinheiro, né? Se eu dissesse para você que assim, a gente não está preocupado primeiramente com a vida do paciente, com a vida do assistido, é uma inverdade. Todo mundo que a gente atende, colaborador, famílias, esse é o nosso maior objetivo. É aquilo que eu te falei no começo, e nem sabia que você ia falar da Infinity. Eu tenho que isso é solução, e não problema. Exatamente. Olha, a psicologia humana fala que nós, como pessoas, precisamos do afeto, né? Nos bebês precisam do afeto das mães, quando nascem e tudo mais. Quando uma pessoa está doente e fica hospitalizada aí, olha, é triste, porque ela vai ficar aí, só pode ter uma horinha de visita, né? Então, a maior parte do tempo, ela está sozinha, essa pessoa. Né? Então, realmente, melhorar uma condição de vida que está aí sozinha, essa pessoa, para outra condição de vida que vai ficar com a família. Uma sobrevida. É uma sobrevida, como tu fala. Isso mesmo. É interessante. É isso que nós fazemos. Mas, geralmente, eu escuto assim, aos médicos, não, eles proíbem que o paciente saia do hospital. Como lida você com isso? Não. Não existe muito, assim, a home care, ela é uma extensão do hospital, né? Existe todos os tipos de cuidados aí do paciente, média, baixa e alta complexidade. Então, assim, o advento da tecnologia, né, e o nível de informação, hoje permite que a gente leve um paciente totalmente dependente de aparelho para casa. Os pacientes que estão em cuidados paliativos ou numa doença crônica progressiva que o médico proíbe de ir ali para casa, são aqueles pacientes que têm um extremo risco ou que têm alguma doença contagiosa, né? Então, eu não tenho, já, honestamente, nós investimos a ponto de hoje não dizer que a gente tem um paciente que não consiga levar ele para casa. Exceto o paciente que já não tem mais o que se fazer. Aí, né? Mas hoje, assim, o paciente que está uma doença progressiva, que é um trauma, que está acamado, que tem uma sobrevida, a gente não tem hoje por que não ir para casa. Né? Cada caso é único, né? Cada caso é único. Eu digo assim, que o nosso tratamento, além de humanizado, ele é personalizado, né? Porque é humanizado, porque você tem um cuidado exclusivo ali, e é personalizado, porque você está dentro da sua casa, tem tuas manias, teus hobbies, né? Embora tu esteja o paciente, porventura, tenha inconsciente, mas ele está
ele está ali na personalização da casa dele, né? No que ele construiu, onde ele viveu, e vai ter a finitude ali. Entendi. ¿Cuáles son las mayores dificultades na hora de emprender en insumos médicos, por ejemplo? Jean, dificuldade. Aí vai parecer um pouco egocentrismo, né? Eu não... assim, dificuldade você vai ter em qualquer setor. Qual que foi a minha maior dificuldade no início? A minha maior dificuldade. Atuei muito pouco com insumos. Assim, sempre na área hospitalar eu atuei mais com serviço. Mas a minha maior dificuldade é conhecimento técnico, né? É porque você ouve o mercado, a grande maioria deles são nomes de outras línguas, né? São traduções, as maiores fabricantes, elas são de fora do país. Então, a minha maior dificuldade era um pouco de conhecimento técnico, né? Então, a primeira vez que você entra no consultório, o cara pede lá uma lâmina de shave. Que porra é essa? Você entendeu? Então, são centenas de coisas que o cara quebrou a perna. Para nós, o cara quebrou a perna, né? Mas lá é uma fratura distal, proximal, temporal, antemporal. Você entendeu? Sim. Então, para mim, na área de insumos, a maior dificuldade no início foi o conhecimento técnico, né? Me dedicava muito, às vezes, quando eu ia participar de coisa, passava a noite estudando sobre dieta, sobre fio cirúrgico, sobre implante, sobre cateter, sobre dispositivo invasivo, descartável. Então assim, o empreendedor é uma área que ela não é só comercial, ela é muito técnica, né? Então, a minha maior dificuldade no início foi o conhecimento técnico para agregar a parte comercial. E você tem uma atuação na saúde pública? Eu comecei na saúde pública e por discordar do sistema, eu deixei a saúde pública e vim para a saúde privada. Por que a saúde pública é mais, como posso chamar, burocrático? Eu posso usar a palavra muito foda? Pode. Porque agora você fez uma pergunta muito foda. Eu tenho uma palavra bem rebuscada, burocrático só. É porque, igual eu tô te falando, Jean, eu falei no início pra você, esse é um assunto que ele envolve a gestão pública, né? Não tem como você falar de saúde pública sem você falar da gestão pública. E quando você fala de gestão pública, querendo ou não, você fala do gestor que ali está na cadeira, né? E aí eu vou deixar muito claro que o que eu falar aqui é opinião pessoal minha, é minha opinião, certo? Então, assim, a burocracia do SUS é para criar mecanismos de interesses ocultos, né? Porque se você for pegar toda a estrutura do SUS, cara, é um programa maravilhoso. Ninguém no mundo tem o programa, a estrutura de saúde que nós temos, né? Então, assim, eu acho que hoje, por o que eu vivo, por o que eu conheço, a burocracia não é a burocracia, é a falta de vontade, né? Eu acho que, sobretudo, é a falta de vontade. E grande parte das pessoas entram no SUS hoje por uma motivação. Só que essa motivação depois ela vira interesse. Entendeu? Então, assim, a outra grande complexidade que eu vejo no SUS hoje é uma insegurança jurídica e uma insegurança trabalhista, né? Porque hoje, vamos usar a figura de um secretário de saúde, né? O cara hoje está secretário, amanhã ele pode mais ser não mais secretário. Um outro lado é que a burocracia, ela te dá uma insegurança jurídica muito grande, né? Porque você hoje, os órgãos de controle, por exemplo, eles... Você foi gestor público hoje, né? Foi diretor do hospital, da secretária de saúde, qualquer coisa nesse sentido. Então, o dinheiro que você gastou hoje, a conta disso, TCE, TCU, órgãos de controle,
Eles vão auditar isso daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos, é que essa conta vai bater na tua porta. Pô, eu não me lembro que eu tomei café da manhã. Eu não tomei café hoje, que eu não tive tempo. Mas assim, eu não lembro o café da manhã que eu tomei. Você imagina uma conta que ela foi paga há 10, 15 anos atrás. E aí o cara não tem mais acesso a essa informação, acaba pegando uma condenação injusta, que no momento ele fez aquilo para salvar uma vida, salvar um paciente, ou porque tinha uma pressão judicial, uma pressão política. E aí o cara acaba cometendo algumas coisas que na hora que o papel chega está diferente daquilo e a pessoa acaba pagando um preço que talvez ela nem devesse por isso. Então, hoje, assim, a gestão, a parte e aí é o que eu te falei, quando o gestor assume, ele, por essa insegurança trabalhista, insegurança jurídica, ele começa fazendo o que dá. Fazendo o que dá, fazendo o que dá, fazendo o que dá. Enquanto não tiver alguém que peite o sistema, que tenha uma segurança jurídica e um respaldo político, nós ainda vamos conviver com isso por muito tempo. Porque o cara senta na cadeira motivado a peitar o sistema, só que a força política não deixa ele progredir. E aí, na hora que ele coloca na balança o emprego, o cargo, o que ele esteja faturando com aquilo dali, ou peitar o sistema, que ele não sabe se ele vai ficar ali 1 dia, 2 dias, 3 dias ou 10 dias, ele vai por o viés mais fácil. Sim. O viés mais fácil é criar burocracia, criar uma dificuldade para vender uma facilidade. Entendi. Então, essa é a minha opinião. Enquanto a gente não tiver um gestor que ele tenha respaldo jurídico e respaldo político para peitar o sistema, a gente vai continuar pagando essa conta, e essa conta é muito cara. Você não, talvez que gozamos de um plano de saúde melhor e tal, mas nossas famílias, meus pais, por exemplo, são dependentes do SUS, infelizmente vão pagar uma conta cara para viver à mercê do sistema. Pois é, a política aí está lascando muitas coisas que na saúde poderia melhorar ainda mais, né? Eu prestei muita consultoria para municípios já, e eu sempre falava quando eu falava, aqui dá para a gente fazer isso. E aí saía ali por conselhos de saúde, gestores. Não, o dinheiro não dá. E eu fiz muito esse desafio. Eu falava, vamos fazer um contrato de risco, né? Você acha que é caro pagar minha consultoria? Nós vamos fazer um contrato de risco. O dinheiro não sobra, mas eu provo que dá. Se eu provar para você que o dinheiro dá, você me paga. Se eu não dizer que se o dinheiro não dá para a gente fazer, você não me deve nada. Então, assim, porque o dinheiro público, Jean, ele não sobra, mas ele dá. Sim. Ele dá. É porque qualquer coisa que você faça com planejamento, aquilo dá. Se você tem 1 milhão para gastar, você vai gastar 1 milhão. Você não precisa ter 1 milhão e você vai gastar 10. Domingos, a saúde do SUS é um poço sem fundo. Não é bem assim. Aí é uma longa história. A gente tinha que entender a história toda do SUS. O SUS ele é dividido aí entre município, estado e a União, né? Então, ele é mais um programa educativo, que passa aí por agente de saúde, agente comunitário, aí vem para atenção primária, atenção secundária, alta complexidade. Então, tem alguém nesse caminho que não está fazendo a sua parte. Entendi. Entendeu? Então, se dentro da estrutura do SUS o município fizer a sua parte, o estado fizer a sua parte e a União fizer a sua parte, nós acabaríamos esses problemas. Nós colocaríamos um fim nele, ou pelo menos amenizaríamos, porque a gente já tem uma conta passiva que está há anos aí. E aí, já, o Tocantins é um estado novo. É um estado novo. E eu estou vendo, se tem um assistente, provavelmente ele é aqui do Tocantins, tá? A conta vai chegar quando esse estado tiver 50, 60 anos. Tu é Tocantins? Nada, mineiro. Mineiro. Tem o mineiro aí. Mas então, Minas, se você pegar os problemas de saúde de Minas, que já tem uma população velha, os problemas são em escala muito maiores do que a nossa aqui. O Tocantins é um estado jovem. Sim. Né? Então, só que quando, no passar dos anos, essa conta ela vai aumentando, porque alguém deixou de fazer a sua parte. No dia que ele faltar, você tem que trabalhar dobrado. Concorda comigo? Então, Concordo. A gente está criando uma dívida que essa dívida vai chegar no futuro. Né?
quando a gente tiver uma população mais velha. Hoje as estruturas dos hospitais do Tocantins, você vê, o hospital mais velho tem 30 anos de construído. Para uma estrutura de construção, digamos assim, é uma estrutura nova ainda, que está boa, moderna, mas percebe o que eu estou te falando? A gente está... Entendeu? E a outra coisa, cara, quando eu te falo de insegurança jurídica, quando eu falo de insegurança jurídica, insegurança trabalhista do gestor, isso dá uma falta de continuidade. A gestão ela é reinventada a cada 4 anos, a cada troca de secretário. Você entendeu? Não tem uma sequência. Você vê toda vez que troca um gestor, um diretor, ele leva para lá o financeiro, o cara da compra e o cara da logística. Por que isso? Sim. É um negócio de cada gestor, ele age conforme a política do momento, né? Chegado essa troca de política ou de governo, aí muda o negócio. Muda tudo. A gente não tem dinheiro e nem tempo para ficar se reinventando, Jean, a cada troca de gestor. Você entendeu? Com certeza. Então, tem que ter uma sequência, tem que ter um planejamento. Minha empresa, eu fiz um planejamento para ela para 10 anos. Daqui 10 anos, eu já estou no 7º. Se eu tivesse morrido durante esse período, qualquer cara que sentasse naquela cadeira, qualquer pessoa, ela teria facilidade de dar continuidade porque tem um planejamento. E a coisa pública ela tem que ser do mesmo jeito, né? Porque o SUS, cara, a estrutura dele é de uma empresa privada. Ele sabe quando ele arrecada, ele sabe quanto ele gasta, ele sabe a massa que ele tem na mão ali de doenças e de tratamentos. Então, dá para fazer, sim, um planejamento. Tá. Falemos um pouquinho dos pacientes. Qual é a estratégia para chegar a teu paciente que ele está precisando de uma mudança, né, na sua vida? Como você pega esse paciente? Qual é a estratégia para pegar esse paciente? Então, Jean, assim, nós no início, nós tivemos um desafio muito grande, que é o desafio do pioneirismo, né? Aí você vê um caso que eu te contei. Você imagina que a família, o médico, a equipe está vendo o paciente com 3 anos e 4 meses ali no hospital, você chega e fala, eu vou levar esse cara para casa. Então, o primeiro momento parece uma coisa assim. Mas, assim, a principal estratégia que nós temos caminhando e ainda muito passos lentos é a divulgação de médico, mostrando nosso serviço, o marketing, aí hoje estão todas as redes sociais. A gente faz muito trabalho com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, mostrando o serviço. Não tem uma técnica ainda para isso, né? Hoje, a maioria desses pacientes nossos, eles chegam por indicação, que é o tio de fulano, parente de fulano, amigo, viu no hospital, etc, etc e etc. Não existe uma estratégia assim. Eu tive, um pouco antes da pandemia, num curso em São Paulo, no Einstein, e assim, eles tinham um dado lá que 70% dos profissionais de saúde não conheciam o home care na sua efetividade, né? Porque o cuidado em casa, ele não é só desse paciente de alta complexidade que nós estamos falando. Ele tem uma fisioterapia, ele tem um menino que tem TDAH e em várias outras coisas. Então, assim, acaba que hoje uma grande massa dos profissionais de saúde não tem conhecimento desse serviço na sua totalidade ou na sua efetividade. E nós estamos fazendo o nosso trabalho de formiguinha. Já tem alguns estados, municípios da federação que já tem isso normatizado no SUS. E, então, assim, mas a estratégia hoje é a divulgação. Divulgação, indicação, conscientização de médico. Meu principal contratante são as operadoras de saúde. Hoje já tem uma visão diferente da home care. E é isso. Marketing digital faz muita diferença ou não? O que tu acha do marketing digital? Ele faz uma diferença na questão seguinte, da informação. Passa uma ambulância lá na rua com o nome Infinity. Se o cara tiver a curiosidade de pesquisar, ele vai achar todas as informações ali. Sim. Você está com um dossiê da minha vida quase inteira aqui que eu não te falei nada. Você achou isso
achou isso em algum lugar, né? E eu recebo dezenas de ligações de pessoas que falam assim, não, eu vi aqui no Instagram, eu vi aqui, entendeu? Eu vi um vídeo seu falando disso e tal. Então, eu acho, sim, que faz a diferença no quesito da informação de qualidade. Entendi. É porque no Instagram, quando tu mandou o link, achei bem interessante que você não só bota uma vida de empresário, você bota também com fotos e posts de uma pessoa que convive com pais. Eu vi umas fotos com teus pais, né, abraçando eles. Você tem filho? Tem um filho, tem um monte de foto dele. Tem aí, foi. Então, olha, esse cara aí não é só um empresário. É um pai, ele é um filho, ele tem uma imagem de ser humano. Não é assim uma empresa que está aí de fachada na Instagram, entende? Então, acho que isso é um sucesso. Obrigado, eu me policio muito essa questão das redes sociais, né? Porque eu vejo hoje muito uma ostentação desleal nas redes sociais. E eu uso minhas redes sociais, assim, para mostrar o Domingos que eu sou, né? Esses dias eu fiz um comentário, eu fiquei 10 anos da minha vida sem férias, quase 11 anos sem férias. E aí tive uma mini férias, depois veio pandemia e tal, e aí esse ano agora eu tentei tirar 10 dias de férias, né? Foi difícil, depois de todo esse tempo tirar férias. E aí eu não consegui. E aí um dia uma pessoa me ligou e falou assim, eu precisava falar um assunto sério, você na sua empresa agora, me falaram que você tá de férias e tal, mas eu vou viajar e eu queria te ver antes, né? Aí eu falei, não, eu tô em Palmas, tô em casa, passa aqui e tal. Aí, tranquilo, ele chegou na minha casa, tava com um monte de papel, estudando algumas coisas, e ele falou, pô, velho, que férias é essa? Eu falei pra ele, cara, só em eu não ter que vestir uma calça, um sapato, uma camisa, acordar 8 horas, todo dia já é uma férias. Então, assim, eu não posso viver a empresa 24 horas. Embora eu me dedique o tempo todo, desde quando eu entrei na saúde, esses 15 anos da minha vida, eu não sei se teve um dia que eu já dormi a noite toda, porque meu celular sempre toca e eu nunca deixei de atender. Se eu posso, eu atendo, né? Então, existe um Domingos fora da Infinity, existe um Domingos pai, um Domingos filho, que realmente está preocupado com o ser humano e não só com dinheiro, por dinheiro. Isso não... É difícil ser empresário. É difícil ser empresário assim, com esse nicho de saúde que não para, né? Doente não tem feira. Não tem férias. Não tem férias. Então, tua convivência normal com tua família, você acha que está diminuindo? É difícil? Já teve um momento da minha vida que, assim, eu fui vítima de incompreensão da minha família e hoje eles me entendem, né? Sim. Então, assim, só que eu entendo que eles... O momento que passou. Hoje, eles me entendem, até porque a minha empresa é uma grande família. Você tem que ter cuidado com o que você vai falar mal lá dentro, porque eu tenho 7 irmãos todos lá. Todos lá comigo. Brincadeira. Lá é trabalho e tal. Então, hoje, eles já entendem. Só que, assim, eu tive um período complicado da minha vida, porque Deus foi muito generoso comigo, né? E assim, graças a Deus, a gente tinha uma projeção para crescer um tanto em 10 anos, e que era para a gente crescer em 10 anos, a gente cresceu em 2. Então, isso, cara, isso dá um tumulto, isso muda completamente a sua rotina. Primeiro era um negócio totalmente novo no estado, muitas questões técnicas para resolver, um serviço que é 24 horas, que não para e tal. Então, no momento, às vezes, assim, passei muito ser incompreendido. Tipo, você vem para cá, você não curte seu filho, você não curte seu pai, você não vai na fazenda, você não sei o quê, você não sei o quê, não sei o quê. Mas era porque eu ficava ali com medo de acontecer alguma coisa e eu não poder ajudar, prejudicar a imagem da empresa, essa coisa.
Hoje não. Hoje, graças a Deus, aí, ao longo desses 7 anos, já mudou muito. Sim. Mas ainda tem uma preocupação extrema. O meu sócio, você tem que conhecer, ele é um cara maravilhoso. Quando eu tive o primeiro paciente, que eu sabia a doença do paciente, onde morava, o remédio e tudo, quando trocava de receita, ele falava, não, cara, quando você tiver o outro paciente, você muda. E não que ele seja um cara mau, porque ele é médico e tal. Igual eu tô te falando, é um cara maravilhoso, assim. Aprendi muito com ele e aprendo todos os dias. Aí eu falava, quando você tiver o segundo paciente, você muda. Beleza, o segundo paciente continua do mesmo jeito, terceiro paciente do mesmo jeito, quarto paciente do mesmo jeito, quinto paciente... E hoje, já, com essa infinidade de pacientes, são pouquíssimos pacientes que eu não conheço a família, que eu não sei onde mora, que eu continuo me importando, eu continuo me procurando. Eu recebo hoje 70% a 80% dos meus pacientes são transferidos de outras empresas do ramo, e é comum eu escutar, eu estou vindo para cá porque quando eu pedi o telefone, me deram o telefone do dono da empresa. Na verdade, as pessoas não chegam... Eu não me apresento muito como dono, é aquilo que você viu na rede social. Mas as pessoas chegam lá com a impressão, não, porque me deram o telefone do diretor da empresa, porque eu vou falar com quem resolve, porque eu tenho certeza que vai ser atendido, porque eu vejo sinceridade em você. Então, é isso. Né? Então, hoje já superou essa fase aí da parte da incompreensão de amigos, familiares e tudo. Eu entendo eles como hoje eles também me entendem. Entendi. Esse momento foi necessário. Sim. Né? É como toda coisa. O começo é difícil, né? Difícil. Empreender é difícil. Eu que estou empreendendo aqui também. E além disso, eu sou estrangeiro, não conhecia nada daqui. Olha, é difícil, mas é um desafio. Eu gosto dos desafios. Do desafio. Existe o empreender e existe a oportunidade, o oportunismo. Sim, né? Exatamente. Então, assim, na minha visão, o que é um cara oportunista? O cara oportunista passou lá na esquina, o cara abriu uma pastelaria e aquele negócio ele acha que está dando dinheiro e não sei o que, ele vai e abre uma pastelaria do lado. Aquilo não é um empreendedor, aquilo é um cara que vê uma oportunidade. E esse cara vai fracassar com a pastelaria. Vai passar um tempo, ele vai ver um cara ali com uma oficina de bike. Aí ele vai, não, eu vou montar uma oficina de bicicleta porque isso dá dinheiro. Ele vai montar uma oficina de bicicleta e ele vai fracassar. Por quê? Porque isso não é empreender, isso é um cara que está atrás de uma oportunidade. Esse cara, dificilmente ele vai dar certo. O empreendedor é o cara que acredita, né? Eu vou enricar vendendo pão de queijo. Um pão de queijo custa 5 centavos. Eu preciso vender 1 milhão de pão de queijo por mês. Mas eu vou acreditar nisso. Eu vou vender no botequim, eu vou vender a marmita na porta. Esse é o empreendedor. Sim. Esse é o cara que decide fazer um negócio, acredita naquele negócio e faz aquele negócio virar. Lógico que aí isso é casado com um determinado lugar que tem aquela oportunidade. Mas eu vejo essa diferença entre o cara que está buscando uma oportunidade e o cara que decide empreender. Sim. Normalmente, o cara que quer uma oportunidade, ele só quer uma oportunidade. Se dá certo, beleza. Se não, não. O empreendedor é o cara que decide fazer dar certo. Né? Você é o cara que decidiu fazer dar certo. Me perdoe eu usar essa expressão. Você é um cara que não fala o português 100%, né? E decidi botar um podcast. Quem me entendia? Ninguém me entendia. Entende? Então, não tem um português 100%, tem todas as dificuldades de língua, de conhecimento, de cultural, de país, e você está num negócio que está em alta, que é o podcast, né? Mídia digital e não sei o que, todo mundo está fazendo isso. Se você fosse pegar o nível de dificuldade que você teria dado a facilidade do negócio, você não teria começado. Então, você é um cara que decidiu fazer dar certo. Né? Apesar de todas as suas dificuldades, você decidiu fazer a coisa acontecer e está fazendo. Então você é um empreendedor, você não é um oportunista. Exatamente. Se está difícil, você está no caminho certo. Se é fácil, você tem que descartar. Eu costumo dizer que o seguinte, toda vez que desistir for o caminho mais fácil, é porque aquela não é a melhor opção. Então, é isso que eu penso. Né? E eu acho que um bom empreendedor, quando bota paixão e acredita o que está fazendo,
dá sucesso. Dá sucesso. Tem que dar sucesso. É exatamente o que eu te falei. Se você fosse medir as suas dificuldades, você não estaria fazendo podcast. Você ia fazer qualquer coisa, menos entrevista. É. Olha, falando de oportunidade, por exemplo, a pandemia foi uma oportunidade de negócio ou não? Jean, a grande diferença nossa quando começou a pandemia, por exemplo, vou falar do home care, né? Quando começou a pandemia, nós não tínhamos protocolo para tratar o paciente em casa, né? Por quê? Como é que você isola um paciente dentro da própria casa dele? A ida e vinda de equipe. Então, assim, quando começou a pandemia, nós não tínhamos protocolo para atender em casa. Então, era aquele protocolinho de o cara ir procurar o hospital e tal, e ver aquilo mesmo. No final, na reta final, no pico da pandemia, a gente foi muito procurado. Por quê? Porque os leitos sobrelotaram e aí a gente não podia mais ligar para protocolo. A nossa única missão era salvar a vida, né? Então, assim, foi uma oportunidade que divulgou muito o nosso trabalho, mas em termos financeiros, a diferença da saúde para qualquer outro negócio é porque a saúde não parou, né? Então, em termos de faturamento, você pega um hospital que no início da pandemia tinha 30 leitos de UTI. Hoje ele tem quantos? Mesmo 30. A diferença é que no período da pandemia ele trabalhou com a lotação máxima. Sim. Então, agora, você ficou um ano fechado e eu fiquei um ano faturando. Então, um dia vezes nada é 1000% a mais. Então, a nossa grande maior vantagem durante o período pandêmico foi essa de a gente não parar, né? Então, isso nos colocou um pouco à frente. E aí, se somado essa proporcionalidade, dá um volume maior para as empresas de saúde. Mas dizer, o cara faturava 1.000 e faturou 1 milhão, alguns casos, obviamente que sim, mas não é a realidade da grande maioria. Entendi. Olha, você já, no seu percorrer da trajetória, teve algum fracasso? Ou vários fracassos? Eu só conheço o fracasso de ouvir falar, nunca me apresentaram. Então, eu quero ver por essa perspectiva, eu vejo a vida por essa perspectiva. Acontecem coisas ruins, frustrações, decepções, principalmente com pessoas. Isso acontece, mas fracassar, eu acho que é um termo muito forte, né? Sim. Eu acho que eu não fracassei em nada. Muita coisa não saiu como deveria ser, talvez por a imaturidade. Você está me olhando, você está achando que tem quantos anos? Então, assim, cara, como eu te disse, eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Então, muita coisa pura imaturidade e tal, talvez não tenha saído como eu queria. Eu acredito muito também na vontade de Deus, né? Que tudo acontece no determinado tempo. Então, eu não considero que eu tive fracassos. Eu tive tropeços, decepções, mas fracassar mesmo, eu acho que eu não tive esse momento ainda. Tenho muitas decepções, Sim. assim, principalmente com pessoas, e quando um próximo depende de mim, que eu não consigo dar aquela resposta à altura. Então, eu me decepciono muito, frustro comigo mesmo, mas não chega a ser um fracasso. Olha, Domingos, a hora aqui passa voando, nem percebo. Vou cumprimentar meu auspiciador. Você gosta do café? Eu não tomo café agora, porque senão eu não consigo. mas vamos deixar para outra oportunidade. Então, ia te convidar para beber um café gostoso. Mas o melhor café que você pode achar aqui na cidade de Palmas está no Tertulia Café, na 108 Norte. Você pode encontrar café especial. O que é o café especial? Café especial é um café realmente selecionado e tratado de um jeito bem legal, bem purificado, com um torrado bem feito à precisão. E você vai encontrar o melhor café de Palmas aí em Tertulia Café, além de ter muita coisa gostosa que você pode desfrutar com seu café. E você pode experimentar uma gama de cafés que
eles têm aí no Tertúlia Café. Acho que fique ligado, Tertúlia Café, o melhor café na 108 Norte, Tertúlia Café. Então, estamos falando aqui com Domingos Quirino, empresário da saúde. Temos algumas interações também no chat aqui no YouTube. Por exemplo, Helen está perguntando, a morte de uma pessoa assistida pelo atendimento de home care gera questões jurídicas, legais, onerosas, ou existem mecanismos para regular a empresa? A morte de uma pessoa, eu não entendi. A morte de uma pessoa assistida pelo home care gera questões jurídicas, legais e onerosas. Então, existe mecanismo para resguardar a empresa? Já, assim, o paciente que ele vem assistido e ele tem uma gama de protocolos aí, né? Então, quando esse paciente vem a óbito, só se houver alguma negligência da empresa, né? O que nunca aconteceu, graças a Deus, até hoje, né? A gente tem um contrato, tem que cumprir com o contratante, com a família e tal. Então, não existe nenhum problema, não, né? Nós tivemos aí muitos óbitos já, não tem nenhum problema consentido a isso. Até hoje nunca gerou, pretendo não gerar. Só acontece se você tiver uma negligência. Mas se for uma negligência, vai acontecer ou no home care ou no hospital, né? Então a gente Sim. tem que ir lá e fazer o nosso trabalho bem feito e tá tudo certo. Com certeza. Qual é o maior desafio daqui na frente, no futuro, para home care? Já eu nesse momento, eu não sei ainda qual que seria o nosso maior desafio. Eu vou falar o maior desafio da Infinity hoje, né? Eu acho que essa demanda vai aumentar assustadoramente nesses próximos anos aí. Eu acho que, assim, não só a Infinity, mas todo o ramo da internação domiciliar. Para mim, hoje, para a Infinity, qual que é o nosso maior desafio hoje? É manter o nosso padrão de qualidade, né? Porque hoje você entrevista quantas pessoas por dia? Uma, né? Uma por semana. Uma por semana. Você imagine se você começar a entrevistar uma por dia. Seu tempo de preparar para aquela entrevista não é mais o mesmo de uma semana. Exatamente. Amanhã você começa a fazer 2 entrevistas por dia. Então, você não teria o tempo de fazer toda essa preparação que você fez por isso. E isso, obviamente, pode ou não cair a qualidade e tal, mas vai ser um desafio. Você vai ter que estudar mais, você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que aumentar a estrutura, melhorar, talvez a aparelhagem, nem sei se é isso Sim. mesmo, mas assim, estou tentando criar uma conexão com o que é o meu maior desafio. Então, uma coisa é você cuidar de um complexo hospitalar que ali dentro você tem centro cirúrgico, UTI, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tudo que o paciente precisa ali dentro tem. Eu, por exemplo, se eu tiver 100 pacientes, é 100 hospitais diferentes. Entendeu? Então, o meu maior desafio hoje é crescer mantendo o padrão de qualidade que me fez chegar até aqui. Beleza. Padrão de qualidade, isso é focado só no home care ou padrão de qualidade é focado também no paciente? No paciente, né? Porque é um todo, né? É um todo. A qualidade, a boa gestão da equipe de escritório, digamos assim, reflete na equipe da ponta. Sim. Por exemplo, as famílias, elas têm alguma capacitação para assistir um paciente em casa? Tem. Um paciente que tem técnico lá 24 horas, ou 12 horas, ou 6 horas, ou 4 horas, ou que ele vai fazer um procedimento que seja de troca de curativo, fisioterapia, tem que ter alguém da família para auxiliar, né? Você imagina um paciente acamado aí, você não consegue virar esse paciente sozinho, colocar ele numa cadeira de roda, levar ele no banheiro. Então, sempre tem que ter alguém da família para ajudar, né? E a gente capacita ali 1, 2, 3 ou 4 pessoas, dependendo da realidade da família, para ajudar aquele paciente. Tem alguns casos, por exemplo, agora a gente está numa dificuldade enorme com o transporte coletivo, né? Então, às vezes, um teco atrasa um pouquinho, uma troca de plantão, alguma coisa assim, e a família está ali habilitada para esperar que aquele técnico chegue e conduza. Mas tem sim o tratamento familiar. Tem uma outra parte de integração também, né? Porque o paciente ele tem 2 grandes momentos na vida dele, com a família. Ele tem o primeiro momento, que é a aceitação da doença, e depois que é a convivência com a doença.
Então a gente faz todo um trabalho aí, primeiro para você aceitar e depois conviver com aquilo dentro da sua casa. Sim. Lembrei que faz poucos dias atrás tive uma notícia muito lamentável que na estrada tive um acidente, né? Morreram 6 pessoas, com um trágico acidente, né? E essas pessoas estavam fazendo um tratamento aqui em Palmas. As cidades mais pequenas não têm a capacidade, acho, de fazer esses tratamentos. E isso vai de acordo com a política, vai de acordo com que realmente o sistema de saúde só está concentrado aqui em Palmas, isso não vai mudar, vai mudar. De que depende disso? Você lembra que eu te falei que alguém está deixando de fazer a parte? Sim. Então, eu não sei especificamente que tipo de tratamento esses pacientes estavam vindo fazer, né? Eu não sei se o tratamento que eles estavam vindo fazer era alguma coisa que realmente precisa de um grande centro ou se era alguma coisa que dava para resolver lá no município. No contexto geral, cara, 95%, e digo sem medo de errar, de paciente do interior que está vindo para a capital, para um hospital de alta complexidade, daria para ser resolvido no município de pequeno porte. E eu fiz isso quando atuei na saúde pública. Então, tem alguns casos que realmente não sustenta. Vamos pegar aqui um município pequeno, eu não sei se você conhece Tocantins, mas vou usar o nome aleatório. Lajeado, uma cidade que está a 50 quilômetros de Palmas e que tem uma população de, não sei, 2, 3 mil habitantes. Suporta um grande centro cirúrgico lá? Não, porque você vai ter uma cirurgia por semana. Então é inviável que você mantenha toda uma estrutura rodando. Entende o que eu estou falando? Uhum. Só que as pessoas não estão indo, não é só os da alta complexidade que está vindo para cá, é o cara que está vindo para cá porque precisava de uma consulta de um especialista, que é mais fácil tu levar um especialista lá para consultar 30 pessoas do que tu trazer 30 pessoas aqui no especialista. Então é o que eu te falo, alguém está falhando na sua parte. 95%, e digo sem medo de errar. Eu não tenho um estudo preciso para falar isso, mas eu arrisco dizer que 95% das pessoas que estão deixando o interior para procurar a capital é de uma demanda que poderia ser resolvida no município. Com certeza. Exatamente. Bom, Domingos, já para ir fechando essa conversa aqui, essa entrevista, olha, temos muitos empreendedores, e não estou falando só na área da saúde, né? Muitos empreendedores que têm alguma vontade de ter sucesso. Que você falaria para essas pessoas que estão empreendendo, ou que eles têm essas vontades de empreender como você fez? Qual é a tua dica para eles? Que não existe receita pronta e nem mágica, né? Você não vai acordar um belo dia e vai ter uma empresa aberta na tua porta, você vai ter um mega faturamento, um carro bom, isso não vai acontecer. Eu acredito que é naquilo que você acredita, você tem que fazer algo que você se realiza. Se você for um vendedor de pão de queijo, que você acredite que você vai ser o melhor vendedor de pão de queijo. Se você for um técnico de som, que você acredita que você pode ser o melhor técnico de som. É acreditar no que você faz. É acreditar no produto, acreditar no negócio, acreditar no serviço e não perder o foco, né? E quando eu falo foco, não é necessariamente o cara acordar às 6 horas da manhã e dormir meia-noite. Não, é focar naquilo. Porque tem negócios, obviamente, que você não precisa trabalhar 10, 15, 14 horas por dia. Você só tem que focar naquela linha e acreditar que aquilo vai dar certo. E que quando você tiver a sua primeira decepção, que você não desista daquilo. Se for aquilo que você acredita que vai dar certo. Se você quer fazer aquilo, se aquilo é o seu propósito, se você tem vontade de vencer com aquilo, tiver um pouquinho de perseverança e foco, você vai conseguir. A outra coisa é que a sua realidade nunca vai ser a realidade do vizinho.
O faturamento de uma empresa de médio porte, ela precisa faturar R$500 mil, um exemplo. Mas a sua empresa talvez só precisa faturar R$20 mil. Então, isso que você tem que ver. Investir, empreender dentro da realidade do seu negócio. Pois é. Olha, uma das coisas que as redes sociais têm muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins. Por exemplo, as comparações. Se eu me comparasse com os grandes podcasts de São Paulo, que eles têm tanto sucesso, eu ficar aí fazendo uma comparação, eu sou pequeno, entende? E eu ficaria desanimado em continuar. Então, gente, a receita lá não serve para você. Exatamente, não é para mim. Eu tenho que acreditar em mim mesmo. Perfeito, é isso aí. Então, esse empreendedor que tem uma ideia boa, ele tem que acreditar nessa ideia boa e botar, e agir, e pôr em prática essa ideia. Perfeitamente. Exatamente. Concordamos, né? Concordar com essa opinião. Sim. Então, gente, Domingos, muito obrigado pela sua comparecência aqui. Eu sei que foi uma semana bem difícil, muito corrida, né? Se você me convidou outra vez, eu não venho na véspera do carnaval, não. Tava puxado o trânsito, né? Até eu percebi. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que você vai continuar pelo esse caminho de ajuda na área da saúde, que é tão importante na população. Então, gente, nos despedimos aqui de Domingo. Obrigado, Domingo, uma vez mais. E então não se perca outro episódio de Jam Podcast aqui nos estúdios Jam Podcast, e será até a próxima. Até mais.